Vamos à palavra de Deus nessa manhã. Nós vamos em Josué capítulo 14, Josué capítulo 14, a partir do versículo 7. Josué capítulo 14, deixa eu ajustar isso aqui, a partir do versículo 7. Amém? Vamos lá? Josué 14, 7, Deus vai falar com você. Eu quero pregar hoje e semana que vem sobre esse tema que é tão importante para a nossa vida com Deus, porque ela é motivada nisso, ela é dirigida por isso, ela se baseia nisso, e isso agrada a Deus. A nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que a Bíblia diz disso? Sobre sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por quê? Porque até para você entrar no cristianismo verdadeiro, você precisa ter fé. O cristianismo é sobre fé logo na largada, porque aquele que crê, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, crê pela fé. Nós somos salvos pela fé. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos para as obras, mas não por elas. Nós somos salvos pela fé. E eu quero pregar hoje, domingo que vem, uma outra palavra, mas eu quero pregar nessa direção da fé. Josué capítulo 14, olha o que diz aí, preste bem atenção. Eu tinha 40 anos, quem está falando isso é Caleb. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades-Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório que era digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Isso foi há 45 anos desde que aconteceu, quando Israel caminhava pelo deserto com Moisés. Por isso, aqui eu estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Eu tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Aleluia! Quem quer essa força na sua vida aí? Força e vigor de Caleb, 45 anos depois, 85 anos de idade. Esse homem está dizendo: hoje eu estou tão forte como naquela época, eu tenho tanto vigor como naquela época. Agora olha só o versículo 12. Dê-me, pois, a região montanhosa, ele está falando a Josué, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes, fortalecidas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada também de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? Deus é bom, mas sabe de uma coisa? Você vai ver mais ainda da bondade de Deus, quando a sua fé estiver em prática. A nossa fé em prática atrai, se conecta àquilo que Deus quer fazer. Deus tinha uma promessa para Caleb, e ele manifestou essa promessa, quando ele tinha 40 anos. 40 anos de idade, Deus dá uma promessa para Caleb. Agora 45 anos depois, ele está lembrando da promessa. A fé desse homem continua viva. Agora olha que interessante, Deus tinha prometido uma parte da terra prometida, Deus tinha prometido uma parte daquela terra prometida para ele, há 40 anos atrás. Agora ele está com 85 anos, e o mais incrível aqui, que é o tema de hoje, é como há uma força nessa fé. É como a fé de Caleb com 85 anos continua vigorosa, continua focada, continua firme. E o que eu quero te falar nessa manhã é sobre a força de uma fé jovem.
Isso não tem a ver com a sua idade. Isso não é para os jovens aqui no auditório. Isso é para cada um de nós. Porque nós podemos envelhecer de idade. Nosso corpo pode ir piorando. Não tem como alguém ter 100 anos de idade e ter o mesmo corpo físico de alguém que tem 40, de alguém que tem 30. Mas a verdade é que a sua fé não pode envelhecer. A minha fé não pode enferrujar. A minha fé não pode ser paralisada. Pelo contrário, um homem e uma mulher de Deus, quando estão conectados ao que Deus está fazendo, quando estão com os olhos no que Deus vai fazer, a sua fé se renova a cada dia, a sua fé aumenta a cada dia, a sua fé vai ganhando força, vigor a cada dia que passa. Amém? Eu quero dizer para você nessa introdução, que a sua fé está sendo preparada por Deus para nunca envelhecer. A força de uma fé jovem é vista na vida de Caleb. 45 anos depois, a sua fé continua alta, a sua fé continua vigorosa, a sua vida continua firme por causa exatamente da sua fé. Sabe, nós estamos há mais ou menos 3 meses de finalizar esse ano. E eu creio que Deus tem mais a fazer na minha e na sua vida. Sabe, eu não sei se você tem uma promessa de Deus que foi liberada para você há 1 ano, há 1 semana, há 10 anos, há 10 dias. Mas eu quero dizer para você que as promessas de Deus precisam ser buscadas, alcançadas pela fé. A sua fé não pode parar, não pode envelhecer, não pode enferrujar. E aqui eu vejo na vida de Caleb uma fé jovem. Como essa fé jovem, ela é forte. Como há uma força na vida de uma pessoa quando a sua fé não envelhece. Aqui é claramente vista uma fé que 45 anos depois, 85 anos de idade, esse homem está com a sua fé vigorosa, vigorosa. Amém? Agora eu quero mostrar para você algumas características de uma fé jovem, algumas características que demonstram a força de uma fé jovem, de uma fé que se renova todos os dias, de uma fé que na verdade não para, ela cresce, ela desenvolve, independentemente da nossa força física, da nossa idade. A fé que o Senhor tem para você é crescente, ela não é só estável também não, ela vai crescer em nome de Jesus, amém? Primeira coisa que eu vejo nesse texto, é que uma fé jovem não se cansa de crer. Uma fé jovem não se cansa de acreditar. Uma fé vigorosa, uma fé forte, uma fé que tem a força de um jovem, ela não se cansa. Sabe, ele não cansou de caminhar pela fé. Ele não cansou de crer em Deus. Há 45 anos, depois de passar 40 anos no deserto, depois de ter sua fé desafiada por pessoas de dentro, por pessoas de fora, depois de ter a fé desafiada por circunstâncias adversas, depois de ter a sua fé desafiada até mesmo pelos olhos dos incrédulos que diziam: essa terra só tem Enaquim, vocês vão perecer lá. A fé de Caleb não se cansou de crer. Não se cansou de crer, não desistiu de crer. Sabe, outro dia eu ouvi uma frase, é claro que é uma frase, talvez uma frase de impacto, de efeito, mas sabe de uma coisa, a frase era mais ou menos assim, eu nem anotei porque eu não lembro dela exato, mas ela era mais ou menos assim: a diferença dos que alcançam e dos que alcançam a promessa, dos que morrem no deserto, é apenas que os que alcançaram creram até o fim. Creram até o fim. Sabe, há cristãos que em 45 dias perdem a fé no que receberam. Há cristãos que às vezes, em 45 minutos depois do culto, perde aquilo que recebeu no culto. Há cristãos, meus irmãos, que infelizmente, eles perdem muito rápido o crer. Eles desanimam tão rápido. Num tempo onde as coisas são cada dia mais rápidas, mais instantâneas. Num tempo onde nós estamos trocando as pessoas que limpam as nossas casas, as pessoas que vão ser pagas para limpar, obviamente fazendo justiça nisso, mas sabe, a gente está trocando por um robozinho. Eu não vou perguntar aqui para não te constranger, mas até o ano de 2030, 25% da população brasileira vai ter um robozinho em casa que limpa a casa enquanto vai para o trabalho.
Você programa um robozinho 1 hora, 1 hora e meia, limpa tapete, não limpa tapete, entra na cozinha. Agora na China já tem um robozinho que joga água, joga sabão, sabão neutro, sabão especial, limpa rejunte, faz tudo. E quando você está trabalhando, ele está trabalhando para você em casa. E sabe quanto ele cobra? Não cobra nada de você. Sabe, é um tempo que nós vivemos assim, onde nós, muitas vezes, terceirizamos os serviços, e isso não tem nada de errado, terceirizar serviço. Mas você nunca pode terceirizar a sua fé. A sua fé, ela não é terceirizável. Ninguém vai receber pela fé do outro nesse aspecto. Caleb foi chamado por Deus para crer. Ele recebe uma promessa. Eu não sei se você recebeu uma promessa antiga ou nova, mas eu quero dizer nessa manhã que Deus vai restaurar a sua fé na promessa. Eu não sei se você recebeu Jesus recentemente, ou muito tempo atrás, mas Deus vai restaurar e vai fortalecer a sua fé em Jesus, porque Ele é a promessa de Deus para nós. Você pode ter promessas materiais, promessas ministeriais, promessas familiares, promessas na área relacional, promessas na área de negócios, mas nenhuma promessa ganha da promessa daquele que é o nosso Senhor Jesus Cristo, da própria pessoa de Jesus. Amém? Uma fé antiga, entre aspas, envelhece. Uma fé, ela é envelhecida. Uma fé antiga, na verdade eu quis dizer, ela enferruja. A fé, ela precisa ter as suas lembranças, as suas vitaminas. Uma das coisas que enfraquece o crer é a amnésia naquilo que Deus fez. Muitos cristãos querem crer no que Deus vai fazer, mas não se lembram do que Ele fez. E uma das coisas mais importantes é que Caleb nunca esqueceu o que Deus fez. Caleb se lembrava do que Deus tinha feito quando tirou o povo do Egito. Caleb se lembrava do que Deus tinha feito através da vida de Moisés. Caleb se lembrava que o mar vermelho, o mar foi aberto para o povo passar. Caleb se lembrava do que Deus fez. Sabe de uma coisa? Quando nós perdemos a memória dos milagres que Deus já fez, nós podemos não crer no que Ele está para fazer. Nós podemos deixar de perceber o que Deus vai fazer. Sabe? Uma fé que perde a memória é uma fé que perde o poder de Deus para frente. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui nessa manhã. Quantos aqui nessa manhã já tiveram, não levanta a mão ainda não, porque eu vou completar a pergunta, mas quantos aqui nessa manhã já tiveram um milagre, pelo menos um milagre de Deus na sua vida ou na sua família? Quantos aqui nessa manhã já tiveram algo na sua vida ou na sua família que você acredita que diretamente foi a intervenção de Deus ou visivelmente foi algo que Deus fez? Quantos? Você está entendendo? Nós não podemos esquecer do que Deus fez. Nunca se esqueça o que Deus fez. Ah, pastor, mas Deus fez o ano passado. Mas se lembre. Ah, pastor, mas Deus fez 20 anos atrás. Mas se lembre, traga para o seu coração. Porque uma fé jovem é uma fé que não se cansa de crer. É uma fé que ela não se cansa de acreditar. 45 anos esse homem acreditava. Olha o que diz em Salmos 77, versículo 11. Salmos 77, 11 diz assim: eu recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Quem está dizendo isso? Você está entendendo? Olha só, quando Davi vai enfrentar Golias, ele se lembra que lá no campo, quando ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai, ele se lembra que Deus o fortalecia, Deus o dava uma força além de um homem comum. E quando o leão vinha atacar as ovelhas, leão mesmo, é leão de verdade, ele enfrentava o leão em virtude da proteção das ovelhas, e isso fortaleceu a fé de Davi, porque quando ele olha aquele gigante, ele diz: olha, se Deus um dia me fortaleceu para vencer um leão e não deixá-lo alcançar as ovelhas, quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus? O leão estava afrontando animais, esse homem está afrontando o povo de Deus. Não vai ter para ele, vai ter para nós. Me dá uma estilingue e 5 pedras, porque eu fiquei sabendo que ele tem 4 irmãos. Alguns falam assim: a pedrinha de Davi é porque se ele errasse a primeira, ele usava a segunda.
Se ele errasse, a segunda tinha mais 4, mais 3, não é assim? Mas não. Sabe, a história aponta que esse homem tinha 4 irmãos. Por isso que Davi pega 5 pedras. Porque se um irmão dele quisesse defendê-lo depois de caído, ele tinha mais pedra ali. Amém? Como estão entendendo? Mas sabe o que vigorou? Sabe o que fortaleceu a fé de Davi para crer na queda de Golias? Foi a queda do leão. Por isso que ele vira para Saul e fala assim: Saul, eu posso contra ele, porque lá no campo, nas ovelhas, eu estou me lembrando, eu estou trazendo à memória, que quando vi um leão, mesmo eu não tendo toda a força, humanamente falando, de vencer um leão, Deus me fortalecia, vinha sobre mim de uma forma que eu não sei explicar, mas eu destruí um leão. Se eu destruir um leão, eu posso contra Golias. Lembre daquilo que Deus fez. Quando você lembra do que Deus fez, você é motivado a crer no que Deus está fazendo. Relembrar a fidelidade de Deus, relembrar os feitos do Senhor é algo dos céus. Olha o versículo 12 de Salmo 77 que diz: meditarei nas tuas obras. Meditarei, gente, não é nem só trazer a memória, é ficar meditando, ficar lembrando no que Deus fez no ano passado, no que Deus fez na vida do seu filho, no que Deus já fez na vida dos seus pais, como você foi salvo, como Deus salva alguém que era impossível humanamente. Você começa a lembrar e você acredita no que Deus vai fazer, porque para Deus não há impossíveis. Versículo 12 ainda, diz: eu vou considerar todos os seus feitos. Na versão da linguagem de hoje, ela diz mais ou menos assim: eu vou trazer para o meu coração todos os teus feitos. Versículo 13: teus caminhos são santos, ó Deus. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre as nações. Aleluia. Meu irmão, preste atenção. Perde-se a memória, perde-se a fé. Perde-se a memória no que Deus fez, perde-se a fé no que Deus fará. Quando se perde a memória naquilo que Deus já fez na sua vida, você pode não conseguir avançar pela fé no que está por vir. Uma fé antiga, uma fé velha, uma fé enferrujada, pode apagar a memória do que Deus fez. Mas uma fé jovem, ela é forte, ela se fortalece a partir do que Deus já fez. Amém? Nunca deixe, querido, que as provações da vida, que as dores, enferrujem a sua fé. Quando Deus permite provações, dores e circunstâncias adversas, não é para enferrujar a sua e a minha fé, pelo contrário, é para renová-la, é para ela não ficar parada, é para ela ser exercida, porque o que Deus está separando para nós e já está prometido, Ele cumprirá. Ele cumprirá na sua casa, na sua família, no seu chamado. Se Deus ele disse algo, se Deus prometeu algo, eu quero te dizer, é certo que Ele cumprirá. Amém? Então nessa manhã, levante sua cabeça assim, ó. Isso, é para você olhar para o alto. Olhe mais, vai olhando para o alto, vai olhando para o alto, vai olhando para o alto. Aleluia. É só um exercício. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar vigor nesses próximos 3 meses do ano. Deus vai te dar vigor até o ano de 2030, você que tem planos para curto, médio prazo. Deus vai te dar vigor para você ser uma bênção, um canal de Deus para os seus filhos, para os seus netos. Deus vai dar vigor para você chegar em 70, 80 anos e dizer como Caleb: a minha fé está vigorosa, a minha vida está forte, os meus filhos estão no Senhor, eu os criei no caminho do Senhor, olha eles aí, aleluia. Deus vai te dar força, Ele te dará um espírito de fé crescente. Então primeiro diga comigo assim: Caleb não se cansou de crer. Amém? Primeira característica de uma fé forte, uma fé jovem, vigorosa, é essa. Veja comigo versículo 7, olha o que diz, versículo 7. Diz assim: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia, Josué 14, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu tinha 40 anos, e eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que estavam comigo espiando a terra, fizeram o povo se desanimar, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu
Deus. Vamos ler juntos essa parte? Vamos lá? Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Agora no futuro, diga comigo. Eu serei inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Aleluia. Sabe de uma coisa? Aqui Caleb destaca uma das principais causas do seu sucesso. Quando você investiga a vida das pessoas que têm sucesso com Deus, e isso reflete em todas as áreas da sua vida, você percebe que elas tinham essa característica. Aqui Caleb está falando de uma característica nobre, mas que tem se tornado nobríssima. Aqui Caleb está tratando de uma característica que não será antiquada, ainda que a sociedade a trate cada dia mais com desprezo. Aqui nós estamos falando de uma característica que homens de Deus têm que ter. Homens para crescer na fé, para crescer no ministério, para influenciar pessoas, para crescer nos negócios e refletir a glória de Deus, precisam ter. Aqui, agora ele está dizendo de uma fé que tinha algo especial. E que a sua fé precisa ter. Aqui ele está falando da sua fidelidade, da sua lealdade. Fidelidade ao Senhor. Sabe, queridos, a segunda coisa que eu quero te dizer sobre a força de uma fé jovem é que uma fé jovem continua sempre fiel. Uma fé jovem continua sempre fiel. Não é à toa que ele alcançou, não foi uma casa. O sonho de Caleb não era uma casa, era um bairro. Era um Belvedere, era um Vila da Serra, que era um monte, quantos estão entendendo? Era um Palmares, amém? Profetiza aí, meu irmão, qual é o seu bairro? É esse bairro que ele queria, quantos estão entendendo? Sabe, ele não está querendo mais, sabe, ele está lá atrás falando, eu quero Hebron, eu quero aquela região, mas sabe de uma coisa? O que o levou a receber a promessa não foi sua habilidade, não foi o fato dele estar vivo. Muitas pessoas estão vivas, mas perderam a promessa. Não era o fato dele ter saúde, tem muita gente saudável, longe daquilo que Deus tinha para ele. Não foi dinheiro, porque esse homem era próspero, ele tinha dinheiro, nesse sentido. Você vê que por 4 vezes o texto que nós lemos fala que ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Preste atenção, esse texto eu não vou ler todos, mas esse texto todo que eu li fala 4 vezes. Primeiro, ele diz, eu fui inteiramente ao Senhor. Depois Josué diz, ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Depois Josué diz, Moisés disse que ele era inteiramente fiel ao Senhor. E lá no final diz que o Senhor falou que ele realmente era fiel a ele. Ninguém poderia falar ao contrário. Ninguém, porque quando uma pessoa é fiel, os seus líderes percebem, seus pastores percebem, seus funcionários percebem, seus liderados percebem, e o próprio Deus está aprovando. Qual era o contexto aqui, para trazer para o seu coração um pouco mais de intensidade nessa palavra? 40 anos atrás, 45 anos atrás, 45 anos atrás, quando eles foram atravessar para a terra prometida, Deus vira para Moisés e fala assim, escolhe um líder de cada tribo, escolhe um homem de cada tribo, porque eles vão espiar a terra. Gente, Deus falou para Moisés, pega esses homens e falem para eles irem na terra para reconhecê-la. Deus não estava falando para eles serem juízes. Sabe, você não é juiz do que Deus tem para a sua vida. Você só é o que diz, sim Senhor, eu recebo. Mas eles foram até a terra prometida com um olhar de juiz, com um olhar de julgar o que Deus deu. Nunca julgue o que Deus deu, mesmo que hoje você ainda não reconheça o poder inteiro daquilo que Ele está fazendo. Sabe, eles foram na terra com o coração errado. Eles estavam com um coração enviesado, um coração que não estava entendendo o porquê. Quando Deus fala para ele ir na terra, Deus estava dizendo, vai lá fazer um reconhecimento. Por que tinha que fazer o reconhecimento? Porque eles tinham que ver com seus próprios olhos a bênção de Deus. Eles tinham que pisar um pouquinho na bênção de Deus. A ideia de Deus, preste atenção, a ideia de Deus quando mandou os 12 espias, não era para eles dizer sim ou não para a terra, porque Deus já tinha dito sim. A ideia de Deus é que eles fossem na terra, olhassem o tamanho do cacho de uva, olhassem aquela maçã do tamanho de uma melancia.
eles olhassem aquela melancia do tamanho, eu nem sei do tamanho do que, mas a ideia de Deus era que eles fossem na terra, olhassem aqueles bezerros gordos, aqueles pastos verdes, aquelas terras maravilhosas, e eles voltassem correndo para o seu povo e falassem: gente, levanta daí, porque a terra é maravilhosa, a bênção que Deus tem para mim é perfeita, ela é exatamente o que a gente precisa, ela é muito melhor do que aquela porcaria do Egito que a gente estava fingindo que estava bom. Não, a terra é maravilhosa, vamos. A ideia de Deus é que eles voltassem com uma evidência da bênção, uma pequena evidência, para que eles empolgassem o povo. Mas sabe o que aconteceu? 10 deles, ao invés de olhar a promessa, olharam o tamanho dos gigantes, olharam as muralhas, olharam as dificuldades, e não focaram na bênção, não focaram na promessa, focaram naquilo que Deus não queria que eles focassem. E esses 10 espias, que eram líderes, voltaram, e ao invés de falar para o povo, vamos, falaram para o povo, não vamos. Por quê? Lá tem gigantes. E aí Caleb falava: mas gente, mas os frutos são incríveis, a terra é maravilhosa, é a terra que Deus nos deu, se a gente não alcançar, outra geração vai alcançar. Meu irmão, se você não alcançar a promessa, seus filhos alcançam, seus netos alcançam, alguém vai alcançar a promessa de Deus, porque ela é inegociável. Depende de você, depende dos seus olhos. Mas eles agora estão diante dessa terra prometida, e esses 10 espias estão falando para o povo: não vão, nós vamos morrer lá, nós somos como gafanhotos perto daqueles enaquins, daqueles gigantes, daqueles que estão naquela terra. E o povo ficou desencorajando, os líderes ficaram desencorajando o povo. Mas sabe o que aconteceu? Josué e Caleb, 2 daqueles 12, apenas 2 trouxeram um relatório digno de confiança, um relatório que agradou a Deus. Era o relatório que Deus queria, o relatório que Deus quer. Daquilo que você vê é pautado naquilo que Deus diz e não naquilo que você acha. Com muito carinho. Deus me disse isso, mas eu acho. O que você acha, meu irmão, não é para ser colocado no relatório. O que você acha é para você só achar e depois tirar isso do seu coração. Caleb não permitiu que a sua fé no Deus que prometeu fosse afetada. Caleb não permitiu que o relatório negativo das outras pessoas tirasse a sua fidelidade. Caleb não permitiu que esses relatórios tornassem o seu coração frio. Sabia que algumas pessoas esfriam na fé, deixam de ser fiéis ao Senhor, deixam de ser fiéis à sua igreja, deixam de ser fiéis aos seus líderes, deixam de ser fiéis aos outros que tem que ser, porque outras pessoas ficam trazendo relatórios negativos. Quanto mais nós damos ouvidos para relatórios negativos, mais nosso coração se esfria em relação àquilo que está para ser alcançado. Caleb não se intimidou, não esfriou a sua fé, ele manteve o fogo aceso. Assim como um jovem tem o fogo da sua força, a fé de Caleb tinha um fogo de uma fé jovem o tempo inteiro. E com tudo isso, Caleb se manteve fiel. Por quantos anos ele se manteve fiel, gente? Quantos anos? Hein, gente? Quantos anos Caleb se manteve fiel? Hã? Por quantos anos, gente? Vamos ler tudo de novo. 45, gente. Pelo menos. Tá, 85 foi a melhor resposta. É verdade. Deixa eu mudar aqui. Mas é verdade. Mas sabe, 45 anos ele está sendo fiel desde a promessa. Ele está sendo fiel. Sabe, Deus não te chamou para ser fiel no verão e infiel no inverno. Deus não nos chamou para ser fiel quando tudo está bem, ser infiel quando as coisas não vão bem. Deus não nos chamou para ser fiel quando tem dinheiro, ser infiel quando o dinheiro acaba. Deus não nos chamou, gente, para ser infiéis em temporadas específicas. Deus te chamou para ser fiel. Mesmo diante das pressões, mesmo havendo pessoas ao seu redor que eventualmente soltam relatórios negativos nos seus ouvidos, mesmo que alguns ataquem a sua fé, mesmo que alguns te gerem dúvidas em relação ao que Deus já disse, mesmo sabe o que acontece? Deus quer a sua fé jovem, uma fé fiel, uma fé que continua fiel, fiel a Deus, fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, fiel aos seus pais.
Jovens, sejam fiéis aos seus pais. Deus te chama para ser fiel ao lugar que você trabalha. Deus te chama para ser fiel à igreja que Deus te colocou. Deus te chama para ser fiel à sua liderança espiritual. Deus te chama para ser fiel à palavra de Deus. Continue fiel, continue fiel. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu fico impressionado quando eu conto a história da Light. Ontem eu contei um pedaço da história da Light para um homem aqui no nosso Training Day. Eu contei um pedaço da nossa história, um resumo da história da Light. E eu fico assim, aleluiado. Eu fico assim feliz, alegre. Sabe por quê? A Light é uma igreja que tem história de gente fiel. A Light é uma igreja de gente fiel. Tem muita gente que está aqui desde o início, tem muita gente que está aqui. Nós começamos essa igreja com 28 pessoas, não é? Com a nossa família inclusa, mas eu quero dizer para você que praticamente todas elas estão conosco até hoje, inclusive algumas delas, como o pastor Lucas, pastora Poli, hoje são pastores aqui. Sabe, eu estou te contando de gente que é fiel, de gente que não negocia a sua fidelidade, a sua lealdade a Deus, de gente que não negocia a palavra de Deus, ainda que em alguns momentos seja bem difícil de cumpri-la, sabe, é gente fiel que Deus chama para uma promessa gigante. A promessa para Caleb não era basiquinha não, era algo muito grande. Sabe o que significa Caleb em hebraico? Cão fiel. E não tem nada de negativo nisso. Cão fiel é aquele cão guarda, é aquele que anda do lado, é aquele que protege, é aquele que está ali preso ao seu dono. Sabe, nós vivemos dias, queridos amigos e irmãos, aqui nessa manhã, em que o sistema desse mundo tem tornado fidelidade e lealdade algo descartável, algo inferiorizado, algo relativizado, mas para Deus não é assim. Para Deus, a sua fé precisa continuar fiel. Para Deus, você tem que continuar fiel no seu casamento. Para Deus, você tem que continuar fiel à palavra de Deus. Para Deus, Deus te chama para ser fiel ao lugar que Ele te colocou. Deus chama você, homem e mulher de Deus, aqui nessa manhã, para ter uma fé que continua fiel. Daqui 45 anos, você vai olhar para trás. 42 mais 45, 87. Nessa época eu pretendo estar viajando bastante, curtindo minha aposentadoria. Oh meu Deus, me livra do INSS. Sabe, eu não sei o que você pretende fazer, mas eu quero te dizer, você pode ter 70, 80, 90, 50, 70, não sei quantos anos, mas a sua fé vai estar fiel. Nós vamos estar junto aqui, ministério das quartas idade. Não é nem terceira mais. Não é nem terceira, é ministério da quarta idade. Sim ou não? Quem vai estar comigo nesse ministério aí? Que isso, você vai estar velho assim mesmo? Eu achei que só eu tinha mais de 40. Agora se você tem 20, quem tem 20 e poucos aí? Aí você vai estar na terceira idade, fiel a Deus. Amém ou não? 87 anos, aleluia. Dani, vamos para um cruzeiro. Eu vou estar bem ainda, viu gente? Vou estar bem vigoroso ainda. Você entendeu, né? Pelo menos os casados entenderam. Eu vou estar aleluiado ainda, viu Dani? Cadê ela? Nossa, então não vou falar não, tem graça. Eu gosto é quando ela vê, porque aí aquece o nosso relacionamento. Mas eu com 87 anos vou estar lá, Senhor, obrigado por mais de 62 anos de casado, aleluia. E com a mesma mulher. E ela toda empinadinha fala, vamos amor, vamos embora. Bora pro cruzeiro. Aleluia! A sua fé precisa continuar fiel. Amém, amém, amém? Primeira coisa, vamos lá. Uma fé jovem, primeiro, não se cansa de... Ih, já esqueceu, pastor Lucas, é assim mesmo quando você prega também? Quando a Dani prega não é assim não. Todo mundo, Tem muitos irmãos que são muito sábios, né? Você sabe que toda igreja é um negócio mais top do mundo. Se você está aqui há menos de um ano, seja bem-vindo a essa loucura chamada igreja. Vou te falar por quê. Porque a igreja, gente, é o negócio mais top do mundo, é mais legal. Sabe, porque tem gente de todo tipo.
todo temperamento, todas as classes sociais, todos os estilos histórico de vida, todo tipo, né? Tem feio, tem bonito. As mulheres são todas bonitas, mas os homens têm uns bonitos, alguns bem poucos. Tem muitos feios e tem uns horrorosos também. Mas uma coisa engraçada é que tem muitos irmãos sábios também no meio da igreja. E tem alguns que não são tanto, né? Mas o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, como foi bom a Dani pregar nesse domingo. Eu falei: que bom, meu irmão, foi bom demais. Ele falou: nossa, pastor, quando a Dani prega é diferente. Eu falei: meu irmão, eu concordo, é verdade. Aí ele falou assim: não, porque quando a Dani prega, parece que, né, parece que... Eu falei: é isso mesmo, meu irmão. Aí eu comecei a preparar, deu vontade de cuspir nele. Mas eu não cuspi, né? Falei: meu irmão, pensa, mas não fala essas coisas assim, não precisa. Vamos lá, gente. Uma fé jovem primeiro, não se cansa de crer. Aleluia, não se cansa de crer. Não é para dedar não, gente. Vocês estão pagando eles? Uma fé jovem não se cansa de crer. Segundo, uma fé jovem continua sempre... Eles não sabem brincar não, mas vamos lá. Versículo 10, vamos continuar a história aqui mais um pouquinho. Versículo 10, é difícil, pastor Lucas, nós vamos melhorar. Versículo 10, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, exatamente como prometeu. Isso foi há 45 anos, quando ele disse a Moisés que Israel, quando ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso estou aqui hoje, com 85 anos. Ainda estou tão forte, como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor. Não era para viajar, não era para dormir, não era vigor para estar com os netos, bisnetos, não. Tenho tanto vigor para ir à guerra, como naquela época. Preste atenção, ele não estava pedindo para Josué uma terra conquistada. Ele estava pedindo para Josué a terra para ele conquistar. É uma loucura isso. Terceira coisa de uma fé jovem, que você não pode sair daqui sem isso, é que uma fé jovem não para de lutar. Ela não desiste. Ela entende que ela tem parte naquilo que Deus confiou. Ela entende que se Deus deu um talento, eu preciso fazer esse talento ser multiplicado. Porque quem não teve fé, foi o que enterrou o talento. Aparentemente, proteger o que Deus te deu, é uma atitude de fé. Mas espiritualmente, proteger o que Deus te deu, é uma atitude de medo. Porque o que Deus te deu, não é para ser, nesse sentido, protegido. É para ser lançado. É para avançar. Os que foram aprovados por Deus, foram os de 2 e os de 5 talentos lá nos servos. Sabe, 45 anos, gente. Esse homem já tinha alguma casa boa, já tinha uma família, ele podia passar para os seus filhos, ele podia fazer tantas coisas, mas ele diz: eu tenho vigor. E ele não diz assim: eu me sinto forte. Ele diz: eu estou forte. Porque tem muita gente que sente, mas na hora de exercer a sua força, ficou só no sentimento. No sentimento. Sabe, uma pessoa pode aposentar de um trabalho, gente, mas nunca se aposenta da vida de fé. Uma pessoa pode aposentar de um trabalho comum, mas ela não vai querer parar a obra. O apóstolo Paulo vira para Timóteo, em 1 Timóteo no capítulo 6, era o último capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele vira para Timóteo e fala assim: combate o bom combate da fé. Não para de lutar.
A fé exige de nós ações, lutas. Uma fé sem obras é morta, mas essas obras continuam até o último dia da nossa vida. 45 anos depois, ele não tinha jogado a toalha, ele não tinha amarrado as chuteiras, ele estava animado. Sabe por que ele estava animado? Porque os olhos dele estavam no que estava por vir. Os olhos dele não estavam só no que foi ganho. Por mais que você já ganhou algo até aqui, por mais que Deus já fez algo na sua vida até aqui, por mais que Deus já te deu algum filho espiritual, já te levou como um instrumento de Deus para salvar pessoas, já te deu uma casa, já te deu um carro, já te colocou no ministério, já te fez liderar uma célula, eu não sei, mas por mais que Deus já fez algo na sua vida até aqui, eu tenho certeza que as promessas de Deus não param, elas continuam, elas vão crescendo, elas vão avançando, você e eu não podemos parar. E se agora nós estamos chegando nos 1000, a nossa igreja já tem o seu alvo nos milhares. E quando nós chegarmos nos milhares, serão dezenas de milhares. E nós vamos falar das unidades, nós vamos falar de tantas coisas. Você que está aqui nessa manhã, prepare o seu coração. A Light é muito maior do que você está vendo. Muito maior. E sabe o que é melhor? Eu também creio assim pela sua vida. Eu não consigo crer e ver você somente do jeito que você está hoje. Quando eu recebo alguém no meu escritório, quando eu converso com alguém, quando eu estou lá na célula, eu fico queimando, os meus olhos ficam assim, meu Deus, daqui a pouco a família dele todinha vai estar aqui, meu Deus, meu Senhor, o Senhor vai prosperar essa família, meu Deus, ele está hoje, olha meu Deus, ele não entendeu, ele está hoje chorando por um apartamento de 2 quartos, mas o Senhor já está preparando ali um de 3, já vai chegar o de 4, oh meu Deus, ele está tão assim, focado na promoção do trabalho de R$500, mas o Senhor já vai dar uma promoção de R$2.000, sabe, vai acontecendo, as coisas dentro de mim vão, porque eu olho para as pessoas e eu falo, meu Deus, o que o Senhor está separando é maior. A vida de fé não é fácil não, gente, mas ela é poderosa, ela é completa. A vida com Jesus não é feita só de conquistas, mas é uma vida maravilhosa, é uma vida poderosa. Quando Jesus entra na sua casa, na sua vida, Ele muda tantas coisas, Ele trabalha tantas coisas em você, que eu quero te dizer, começa a ficar mais fácil você enxergar. A vida com Jesus não é tão fácil assim, mas ela é completamente boa. Ele estava pedindo Hebrom. 45 anos Caleb pediu para conquistar a casa dos seus sonhos. Meu irmão, por favor, não espiritualiza não. Ele queria terra, ele queria ser fazendeiro. Não, eu gosto das coisas espirituais. Meu irmão, tudo é espiritual se você está nesse nível. É a gente que coloca as coisas no inferior, Deus nunca coloca. Não tem diferença. É claro que Deus vai olhar o seu coração, porque Ele não estava querendo riquezas, poder. Tinha outra coisa no coração de Caleb. Tinha uma promessa para ser materializada. Ele 45 anos esperou a casa dos sonhos, mas sabe de uma coisa? 45 anos depois, ele pisou na casa dos sonhos. Eu não sei o que você está esperando. Pode até ser a casa dos sonhos, o apartamento dos sonhos, o casamento dos sonhos, o emprego dos sonhos, o concurso dos sonhos, a empresa dos sonhos, o carro dos sonhos, as centenas de pessoas para você liderar dos sonhos, a igreja dos sonhos, as células dos sonhos, a salvação dos seus sonhos na sua família. Eu não sei, mas eu sei uma coisa, no reino de Deus não só é permitido sonhar, mas é importante você olhar para as promessas. Pode demorar 5 anos, 10 anos, 45 anos, obrigado pelos 45. 45 anos, pode demorar, mas eu quero dizer para você, a promessa vai ser cumprida, amém? Por quê? Porque uma fé jovem não para de lutar. Se Deus está nessa promessa, ela já é um plano executado, amém? Está comigo aí, sim ou não? Olha o que diz o versículo 12, de Josué 14 diz assim, Deus, me dê aquela região montanhosa, dê-me pois aquela região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Senhor, me dê a casa dos sonhos, o Senhor me prometeu. Senhor, me dê o meu chamado, me dê a vida do meu chamado, o Senhor me prometeu. Deus, me dê os filhos que o Senhor me prometeu. Deus, me dê a família que o Senhor me prometeu. Ele estava dizendo, Deus, me dê aquilo que só e unicamente o Senhor me prometeu. Na época, quando os Enaquins
quando ele ficou sabendo que os Enaquins viviam lá, olha o que está escrito aí, com as suas cidades, como que eram as cidades? Grandes e fortificadas. Mas ele diz assim: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Amém? Está comigo aí? Sem dedo duro, agora eu quero ver. Sem dedo duro, tá? Sem dedo duro aí, ó. Tá vendo? É Deus que fez isso para vocês. Eles tentaram burlar o sistema do meu negócio. Aí, ó, Deus faz isso. Mas vamos lá. Uma fé jovem não se cansa de... Olha, parabéns. Você está indo muito bem. Tá de parabéns mesmo. Vamos lá? Uma fé jovem sempre continua. Muito bem, está melhorando, hein? Uma fé jovem não para de... Isso. E quarto e último. Uma fé jovem é ousada. É ousada. Olha só. Eu estava lendo o versículo 12 com você. Diz assim: eu quero aquelas cidades grandes. Olha que interessante. Primeiro, ele não diz cidade, ele diz cidades, plural. Ele não queria Belo Horizonte, ele queria Belo Horizonte, Contagem, Vespasiano, Nova Lima, Sabará, Santa Luzia, Betim, aleluia! Ele não queria só uma cidade. Segunda coisa, ele falou assim: me dê as cidades grandes. Terceira coisa, e as fortificadas. Eu trabalhei auditando instituições financeiras por 13 anos. Eu fazia auditoria de bancos como Mercantil, Banco Bom Sucesso, Banco BMG, até mesmo do Bradesco. E até já fiz um trabalho até mesmo no famoso Banco Rural, que não tem nada a ver com vaca. É um banco que o Banco Central liquidou, por uns probleminhas. Mas sabe de uma coisa? Um dia eu perguntei para um diretor-presidente de banco, eu era bem astuto nas perguntas, e eu perguntei para um diretor-presidente de banco o seguinte: quanto mais ou menos fica no cofre desse banco? Todos os dias, porque a gente faz inventário da parte de dinheiro só em 31 de dezembro. No dia a dia, quanto de dinheiro fica no cofre? E ele me falou o tanto, não era nas máquinas não, nas máquinas era pouco dinheiro, era 120 mil, 100 mil, mas às vezes até menos, mas a Poli já trabalhou em banco, né? Pouquinho dinheiro naquelas máquinas, 100 mil em cada uma e tal, mas no cofre do banco, quanto fica? No cofre da central? Anjo, você chegou do nada, hein? Gabriel é um anjo, mas sabe... Quanto dinheiro fica? Aí ele falou assim: deixa eu te falar uma coisa. Lá na rua Rio de Janeiro, número tal, tem o cofre central de Minas Gerais, que é administrado pelo Banco do Brasil. Todo mundo sabe isso é público. Fica ali na Rio de Janeiro, entre a Tamoios e a outra do Índio, que eu não sei o nome. Tupis. Porque no centro de BH, você que não sabe nada do centro, nada. Porque quem aqui já foi menino do centro? Não, centro da cidade, gente. Os caras ficam assim, ó. Mas o centro da cidade, as ruas assim, são de estado. E as ruas assim são de índio. Entendeu? Tamoios, Goitacazes, Tupis. Então é fácil, o centro da cidade é fácil. Planejado por Juscelino Kubitschek. Ninguém se perde na Lagoa da Pampulha. Gente, voltando, aí ele falou para mim o seguinte: olha, os dinheiros que ficam nas agências dos bancos aqui em Minas Gerais é pouco. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões no máximo, não fica muito. Agora, lá no cofre central, onde é o Banco do Brasil, na rua Rio de Janeiro, entre a Tupis e a Tamoios, lá ficam mais de 100 milhões de reais. Por isso lá
é o banco mais fortificado do estado. As cidades fortificadas eram as melhores. Está entendendo? Eu estou trazendo uma pedagogia simples para você entender. Ele não pediu as cidades abertas, ele não pediu a cidade pequena, ele não pediu o pequeno, ele não pediu aberto, ele não pediu fácil, ele pediu, dá-me Senhor as grandes cidades, e dá-me aquelas que são fortificadas, porque nelas estão os maiores tesouros, são essas cidades que vão ser as capitais de Hebron, aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Você pode falar, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver, sabe por quê? Preste atenção. Caleb não pediu qualquer coisa. Sabe de uma coisa? Preste atenção. Tem uma aparência espiritual quando a gente pede o mínimo. Mas na maioria das vezes, não é espiritual. Pedir o mínimo tem uma aparência espiritual, mas não é espiritual. Quando Jesus multiplica pães e peixes, Ele faz questão que as pessoas comam à vontade e que no final sobrem 12 cestos cheios de pães. Aqueles cestos cabiam pelo menos 100 pães, se fosse pão francês de hoje. Pelo menos. Sabe o que eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã com muito carinho, mas eu preciso te dizer, as promessas de Deus não podem ser tratadas como qualquer coisa. Deus não tem qualquer mulher para você que é solteiro, jovem. Para você que quer se casar, não é qualquer uma. Oh Deus, me dá qualquer uma. Passando batom, tendo um cabelinho assim, tá bom. Deus não tem qualquer casa, qualquer carro. Deus não tem mais um para a sua célula, Deus tem multiplicação para a sua célula. Deus não tem mais 30 para a Light, Deus tem mais milhares para nós. Quantos estão entendendo isso? Nós precisamos aprender a pedir. O Senhor está dizendo, na sua escritura, e os apóstolos tinham convicção disso, que eles aprenderam isso com o próprio Jesus, falando assim, muitos não têm porque não pedem, mas tem outros também que não têm porque pedem mal, porque Deus tem isso, e você pede isso, está pedindo mal. Nunca peça no diminutivo, porque na Bíblia não tem diminutivo. Senhor, dá uma casinha para mim, Senhor, dá uma menininha para mim, Senhor, dá um homenzinho para mim. Aí Deus te dá aquele meio homem. Aquele homem que tem hora que ele... sabe, que você fala, será que ele é? Será que ele é? Não tem a musiquinha? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Mas é claro, a irmãzinha falou, Senhor, dá um homenzinho para mim. Senhor... O Senhor prometeu a região de Hebron, dá-me as cidades grandes e fortificadas. Ele está dizendo, não me dá qualquer coisa, eu quero o que o Senhor tem para mim. E o que Deus tem para nós não é qualquer coisa. O que Deus tem para você vem do céu, e os céus não dão coisas mais ou menos. Os céus dão coisas poderosas, coisas grandiosas, tesouros poderosos. Então a gente pode olhar e ver. Diga assim comigo, a minha fé é ousada. Meu irmão, o que Deus tem para você não é qualquer coisa. Uma fé jovem é ousada. Ousada é quando ela não se conforma com qualquer coisa. Ele pede, Senhor, me dá cidades grandes. Ele não pede metade da promessa, ele pede toda a promessa. Ele não pede metade da bênção, metade dos frutos, um pedacinho só. Não. Na obra de Deus, tudo que Ele te prometeu é o que você precisa pedir. Pastor, o que eu posso pedir? Tudo que Ele te prometeu. Pastor, eu posso pedir a salvação da minha casa? Pode pedir. Eu creio. Você pode pedir. Pastor, eu posso pedir Pode, porque a salvação é algo que Deus deu disponível para todos. Quantos estão entendendo?
Pastor, eu posso pedir para ser rico, ser muito rico? Não sei, meu irmão. Se for uma promessa de Deus para você, pode. Porque isso não é para todos. Estou falando de ser rico. Não é dublê de rico. Porque tem muito dublê de rico. Deixa para lá, esse assunto é outro. Mas sabe de uma coisa? Você pode ser rico, mas se for promessa de Deus. Agora você pode perguntar para mim: pastor, eu posso pedir para ser próspero? Pode, todo mundo pode. Porque é bênção para você, para mim, para todos nós. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim, está entendendo ou não? Pastor, eu posso pedir para ficar livre das dívidas? Pode e deve. A palavra de Deus diz que aquele que deve é escravo de quem deve. Deus não te chamou para ser escravo. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é Bartimeu, filho da honra. Você é livre. Amém? Eu falei Bartimeu porque o Douglas pregou poderosamente sobre isso na terça-feira. Você é livre, meu irmão. Então tem muita coisa que já é promessa de Deus para a sua vida. Vamos lá. Eu posso pedir alegria? Pode. Pode. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu tenho andado desanimado de ir na igreja. Por quê? Porque está muito calor esses dias. Por quê? Porque a piscina do meu prédio está piscando para mim, pastor. Amém, meu irmão, mas presta atenção, vem à noite, vem de manhã, eu não sei, mas sabe o que você faz? Fala assim: eu vou alegre na casa de Deus, alegrei-me. Você pode pedir alegria para ir na casa de Deus, você pode pedir alegria para viver, você pode pedir tudo isso. Pastor, meu casamento está em crise, eu posso pedir para o meu casamento ter um milagre de Deus e continuar? Eu preciso de uma direção de Deus para isso? Não, porque o próprio Jesus disse: homem e mulher Ele uniu, e o que Ele uniu ninguém separe. Deus não quer a sua separação. Ainda que nós não julgamos assim, casos, porque existem situações muito específicas. Por favor, existe sim. Nós não julgamos. Você que está aqui talvez é separado, divorciado, seja bem-vindo à casa de Deus. Você é amado. Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Não tem julgamento. Mas você que está casado, meu irmão, por favor, lembre da palavra de Deus. Deus não quer que esse trem aconteça. Ele vai estar com você, Ele vai trabalhar com você nisso. Quantos estão entendendo? A fé jovem, ela não perde a ousadia. Se a sua fé perdeu a ousadia, não pede mais nada porque não aconteceu. Eu parei, 45 anos que eu estou pedindo a casa dos sonhos, não aconteceu nada. Caleb falou: não. A minha fé continuou ousada. A fé de Moisés era ousada, a fé de Josué era ousada. E por que a minha fé não vai ser ousada? Meu irmão, ouse nessa manhã a fazer um pedido de uma promessa de Deus para a sua vida que está ligada a uma fé ousada. Ouse pedir, ouse reivindicar, ouse mais aquilo que Deus prometeu, mas ouse pedir aquilo que Deus prometeu para a sua vida, que você vai experimentar. Amém? E tinha gigante lá. Pode ter alguns gigantes diante dos milagres de Deus na sua vida, diante do processo da promessa, mas eu quero te dizer, vale a pena. Pode ter os Enaquins, mas as cidades são grandes. Aquilo que Deus tem para a sua vida é grande. Como serão grandes as suas colheitas? Como será poderosa a sua família? Até hoje, a palavra de Deus diz, quando foi escrita ali, até hoje, diga comigo, até hoje. Milhares de anos depois, até hoje. Centenas de anos depois, quando foi assim, colocada ali, até hoje, Hebrom era conhecida como a terra da bênção de Deus na família de Caleb. Como serão suas realizações? Como serão as surpresas de Deus para nós? Portanto, não se conforme com qualquer coisa, quando a promessa de Deus para você já está separada. Fica de pé no seu lugar.